Boa tarde. Estamos no estúdio da Universidade FM e ao meu lado tenho o diretor e jornalista Luís Mendonça. Boa tarde, Luís. Você é de Chaves, relaciona a sua infância com o jornalismo, como é que a viveu? Sim, quer dizer, mais ou menos. É assim, eu comecei em Chaves a gostar de rádio quando tinha 14 anos e a partir daí, 14, 15 anos, comecei a ouvir os programas nacionais da rádio que havia na altura. Um deles que guardo muito na imaginação, que é o Pop Top Rock, que dava na Renascença, que era apresentado pelo Rui Pego e na altura eu gostava de programas de rádio, gostava da rádio e de ouvir, não é? Só a única coisa que eu sabia era ouvir o que eu ouvia. E então decidi, na altura, para me aproximar mais um pouco, criar lá aquilo Pop Top Rock, era um programa que dava as músicas mais conhecidas da semana, ouvindo as preferências das várias escolas secundárias. Então lá eu em Chaves decidi recolher lá junto dos meus amigos as listas das músicas que mais ouvíamos, para mandar lá para a Rádio Renascença, para o Pop Top Rock. E pronto, depois ficava todo entusiasmado quando chegava ao sábado e dava o top e ele lá dizia que imagina, no 10º lugar, esta música está em primeiro lugar na escola secundária Fernando Magalhães lá em Chaves e tal, e ficava todo entusiasmado, que falava no nome da minha escola e da música que nós gostávamos mais lá e tal, e era eu que mandava aquilo, ficava assim muito entusiasmado, até que depois comecei a enverdar por outras coisas mais arriscadas. O meu pai tinha um gravador de cassetes que ele usava para umas classes de ginástica que ele tinha com senhoras, e então ele me pedia-lhe emprestado o gravador, e então o que é que eu comecei a fazer? A gravar com o microfone para dentro de uma cassete. Imaginavam que seria um programa de rádio. Eu ia dizer, bom, boa tarde, estamos aqui em Chaves e tal, está bom tempo, não sei o quê, vamos aqui ouvir uma música. Pegava no microfone, juntava numa coluna, estivesse a passar um disco, e pronto, e passava assim a rádio, fazia assim a rádio, dava o último trilógico e assim as coisas e tal, entravam para a cassete, pronto, e depois eu ouvia a cassete e nos dias mais arriscados punha uns 2 ou 3 amigos a ouvir e tal, e isto foi sendo assim um pouco à volta disto, não é? Nessa altura. Depois, entretanto, foi crescendo e houve a oportunidade de me aproximar um pouco mais, ali em Chaves. Estamos muito perto da fronteira, então houve a oportunidade de eu conhecer tinha uns amigos meus espanhóis que eu falava muito em rádio, que eu gostava de conhecer uma rádio, de saber como é que era, como é que ele funcionava, era só em Lisboa ou no Porto é que eu podia ter essa possibilidade. Então, esses espanhóis, meus amigos, acabaram por levar-me a Ourense, onde havia lá uma rádio, tinham lá uns amigos que também conheciam pessoas lá da rádio, e eu então fiquei fascinado. Portanto, por conhecer como é que era uma rádio, como é que funcionava, ver ao vivo o trabalho das pessoas que estavam lá a trabalhar. Portanto, ainda mais fascinado fiquei pela situação por isso. Por isso, quando vim para Vila Real para estudar para a Universidade de Trás-os-Montes de Douro, e me disseram que havia uma rádio universidade, claro, não é? Aí juntou-se logo uma grande vontade de querer e conhecer e de poder fazer. E comecei então a colaborar com a Rádio Universidade. E pronto, e a partir daí foi também a altura em que as rádios começaram a surgir um pouco por todo o país. No final dos anos 80, recordo que haviam 600 rádios em Portugal. Atualmente são 300, portanto estão a ver a diferença e o boom que foi, por isso chama-se o boom das rádios, nos anos 80, quando 600 rádios polvilhavam o país, por todo lado havia rádios. E pronto, dentro deste gosto de fazer rádio, depois das várias possibilidades daquilo que se pode fazer em rádio, acabei por me contactar mais diretamente com o jornalismo e de perceber que se calhar era um pouco isto que eu gostava de fazer, jornalismo em termos de rádio, e portanto é aquilo que tenho feito agora nos últimos 20 anos. Como já referiu, tinha alguns ídolos na sua infância. Pode-nos dar outros nomes que idolatrava na altura? Pois, o Rui Pego era uma das pessoas que eu gostava e que gosto e continuo a achar muito engraçado que depois de todos estes anos ele venha, por exemplo, neste momento a ser diretor da Associação Portuguesa da Radiodifusão, da qual eu sou o presidente
sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Radiodifusão, portanto a associação que reúne as rádios nacionais todas, e ele é o nosso presidente da Assembleia Geral, portanto eu, na altura, longe de mim, não é, imaginar que eu iria sequer conhecer, como agora sentar-me na mesma mesa que o Rui e ser meu colega de trabalho, trabalhamos os dois em prol das rádios, portanto é realmente um salto enorme, mas que mostra também que tudo é possível, é preciso as pessoas gostarem do que fazem e acreditarem naquilo que fazem. Ainda se lembra do seu primeiro direto? Que tipo de acontecimento e em que local foi? Não, a primeira direto, não me lembro, não tenho ideia. Os primeiros programas de rádio que fiz foi no ex-DRM, em frente à GNR, onde funcionava a Universidade de Trás-os-Montes de Alto, numa cave que havia lá, que era onde funcionava a Rádio Universidade, e recordo-me do primeiro programa ao vivo que fiz, que foi, havia uma pessoa lá que trabalhava lá, que era colaborador, era estudante da UTAD, que fazia um programa que chamava-se As Madrugadas da Rádio Universidade. A madrugada começava à meia-noite e terminava às 3 da manhã, e ele convidou-me a colocar lá uma música. Portanto, da meia-noite às 3, ele fazia 3 horas de música, de rádio, não é? Convidou-me, Luís, escolhes uma música e vais lá passar. Pronto, foi o meu primeiro momento. É claro que andei uma semana inteira a pensar qual seria a música, o que ia dizer e tal, não é? Já não me lembro qual foi a música, cheguei na altura, sei que lá durante aquelas 3 horas, eu cheguei lá antes da meia-noite e depois só entrei para a 1 e tal, e ele disse, pronto, agora já podes meter a tua música. Pronto, eu meti a música, terminou, acabou, fechou. E foi a primeira experiência que tive. Passado 2 semanas, na semana seguinte ele voltou-me a convidar, passar outra música, e passado 2 semanas, portanto só fiz isso 2 vezes, disseram-me assim, olha, há uma madrugada, num dos dias, da meia-noite às 3, que é às quintas-feiras, que não temos ninguém, não queres fazer tu? Foi um salto enorme para mim, não é? De meter uma música de 5 minutos para passar a fazer logo 3 horas seguidas. Mas pronto, aceitei desde essa altura e pronto, a partir daí fui fazendo as madrugadas, depois fui fazendo outras coisas dentro da Rádio Universidade e pronto, e ao longo dos anos tenho feito muitas coisas, não só a nível de jornalismo, como também a nível de programação, onde atualmente tenho um programa que está a completar 7 anos agora em setembro, que é um programa de música e que é um programa que se chama Ritmos Latinos e é dedicado a todos os ritmos do Caribe, de Cuba, da República Dominicana, salsas, merengues, barreiras, sones e por aí. Luís, qual foi o trabalho que lhe deu mais gosto a desenvolver até agora? Há 2 coisas que marco sempre, não é? Por um lado, um prémio que recebi em 2007 do Parlamento Europeu como melhor reportagem de jornalismo do Parlamento Europeu, que foi uma reportagem que eu fiz com a deputada Elisa Ferreira em Estrasburgo, onde eu acompanhei o dia inteiro do trabalho de um deputado. Portanto, eu fui buscá-la à porta do hotel às 7 da manhã. E depois fiz uma caminhada, porque ela depois faz uma caminhada, ela sai do hotel, a primeira coisa que faz, sai fora do hotel e em frente vai tomar o pequeno almoço. Pronto, e então eu desde aquele momento eu guardei tudo em sons. Ela tomava o pequeno almoço, perguntei-lhe porque é que ela escolhia aquele local para tomar o pequeno almoço, porque é que não tomava no hotel. Ela explicou, porque achava que era muito impessoal tomar o pequeno almoço num hotel, já tenho que fazer muitas horas fora de casa, em hotéis quando são deputados europeus. E portanto que era uma forma de já conhecer o senhor onde ela ia lá para o pequeno almoço, já falava com ele. Pronto, e a partir daí fez uma caminhada a pé até o Parlamento Europeu. E eu fiz a caminhada com ela e fui conversando com ela. Portanto, e depois todo o dia inteiro eu acompanhei tudo o que ela fez. Tudo o que ela foi fazendo, o trabalho dela, como é o trabalho dela. E de todo esse dia de trabalho eu resumia em 32 minutos o dia de trabalho dela. E foi essa reportagem que foi premiada pelo Parlamento Europeu e que pronto, é um dos marcos que eu recebo e que gosto, que dá-me bastante orgulho. Outra das situações que também tenho em memória e que foi muito importante e que guardo com bastante atenção foi uma presença que fiz em Timor, acompanhando os militares portugueses que saíram aqui do Regimento de Infantaria de Vila Real, o Regimento de Infantaria 13, foram preparados aqui
e foram para Timor e estiveram lá durante 6 meses. E nesse percurso de 6 meses eu fui convidado a estar a acompanhar os militares portugueses durante um período, cerca de 20 dias, lá em Timor, de qual era o trabalho deles, o que é que eles faziam, como é que desenvolviam o seu trabalho, e para isso para mim também foi bastante gratificante. Por um lado, perceber a importância que os timorenses davam aos militares portugueses e ao seu trabalho, e depois ver o trabalho que os próprios portugueses fazem de apoio à pacificação, à paz, naquele país tão longínquo de Portugal que é Timor. Como é que nasce a oportunidade de criar a rádio e de formar este projeto? A rádio foi criada em 86 porque um grupo de jovens estudantes na altura acharam que Vila Real ou a universidade podia ter uma rádio universitária. E então, quando houve a candidatura à associação académica, eles decidiram candidatar-se à associação dizendo que se nós ganharmos, nós montamos uma rádio universitária. Ora, o que é que aconteceu? Isto foi no início do ano, de 86, e eles foram a eleições e ganharam. E como ganharam, tiveram que cumprir o que prometeram, que foi fazer uma rádio. Pronto, então a Associação Académica que ganhou nesse ano decidiu montar a rádio, com a influência de uma pessoa muito em concreto, que é o Paulo Jorge Cristina Pereira, porque ele é que foi o mentor dessa ideia, que deu a ideia à Associação para se candidatar e ganhar nas eleições, e depois, claro, com o apoio do Presidente, que foi o Ruben Fonseca, o Presidente e o Paulo Cristina Pereira conseguiram implementar este projeto, depois com o apoio de muitos estudantes que na altura se associaram para fazer os seus programas de rádio, e um professor em particular, que eu recordo que ainda hoje continua connosco, que é o professor Artur Cristóvão, e que se mantém também muito ligado à área do desenvolvimento rural, e na altura foi ele que impulsionou por parte também da universidade, em termos de professores, com um programa para os agricultores, da Vigília dos Agricultores, que começou na altura em 86. Portanto, foi assim que começou a rádio. Em 86, na altura, abria às 7 da noite e fechava à meia-noite. Eram só 3 ou 4 horas da emissão, não havia possibilidade para mais. Depois foi crescendo e passou a partir de 89 a ser uma rádio legal e a transmitir para todo o país, para toda a região, 24 horas por dia. Durante a sua carreira, como viu a evolução da rádio? Bom, só para dar a ideia, nós em 89 não havia computadores, os discos eram em vinil, tinha que estar permanentemente uma pessoa na rádio, portanto 24 horas por dia. Nós transmitimos 24 horas, portanto tinha que estar sempre alguém durante 24 horas na rádio, ou seja, implicava um número de pessoas muito grande, porque depois, para estar uma pessoa a fazer noite, não podia estar durante o dia, não é? E depois, outra das situações que acontecia é que, hoje em dia, qualquer pessoa que se senta à frente do microfone da rádio consegue fazer rádio, consegue ter acesso a tudo, à informação, à música, ao microfone. Na altura não. Tinha que haver um técnico que fazia isso. Ou seja, obrigava a ter 2 pessoas, um técnico e uma outra pessoa que colocasse a música e que fizesse esse tipo de trabalho. E depois ainda implicava a terceira pessoa, que era o jornalista, que fazia a parte de informação. Ou seja, durante a noite nós tínhamos 3 pessoas, uma noite inteira. Ao longo do dia, então, ainda tínhamos de ter mais pessoas. Conclusão, só em termos humanos eram à volta de 18 pessoas que nós tínhamos na rádio. E hoje, a rádio toda aqui, nossa, em termos de profissionais, faz-se com 4 pessoas. Portanto, em termos humanos, as tecnologias vieram a revolucionar realmente tudo isto, o que faz com que não é necessário estar aqui ninguém à noite, nós podemos fazer programação para a noite, o que faz com que aconteça uma série de coisas muito diferentes daquilo que acontecia antigamente, e que hoje não acontece. Eu, por exemplo, vivia no bairro de Vila Alva, na zona da Araucária, para ir fazer rádio, que era lá no DRM, tinha que levar debaixo dos braços os meus discos, LPs em vinil. E, portanto, para 3 horas de emissão eu tinha que levar bastantes discos, porque cada disco usava uma música, portanto, 3, 4 minutos. Portanto, tinha que levar bastantes discos debaixo do braço, aquilo pesava um bocado, eu andava a pé, pronto. Não havia transportes públicos, tudo isto é diferente, não é?
Hoje eu não preciso levar os discos porque basta levá-los numa pen, ou então a maior parte dos temas já estão na rádio, já estão lá em termos digitais. E mesmo se quiser andar, até tenho transportes públicos que me podem levar, não preciso de ir a pé. Mas na altura era assim, portanto as diferenças são muito grandes daquela altura para agora. Para terminar, como é que perspectiva o futuro do jornalismo e quais são os seus projetos a nível individual? Nós aqui na rádio, neste momento, temos e para mim pessoalmente também tenho uma grande expectativa com uma das coisas que vamos fazer proximamente, que é disponibilizar os nossos sons, de tudo isto que fizemos ao longo destes anos todos, já são 28 anos de rádio, disponibilizá-los em termos de ficarem públicos. Ou seja, as entrevistas, por exemplo, há bocado falei que eu estive em Timor. Ora, essas reportagens de Timor, que foram feitas em 2004, nós queremos disponibilizá-las para quem quiser ouvir, através de uma plataforma da OTAV, onde vão ficar disponíveis. E isso vai ser um grande desafio, quer dizer, disponibilizar para toda a população em geral todo este arquivo da rádio, porque acaba também por ser um pouco o arquivo da cidade de Vila Real, do Concelho, nestes últimos anos, os debates políticos, as corridas de Vila Real, que nós já acompanhamos desde os anos 90, e, portanto, todos esses sons vão passar a ficar disponíveis. Eu não tenho dado ainda para quando, está em termos da OTAD é que vai disponibilizar, mas já temos autorização para colocarmos lá os sons todos nesse banco de sons, e acho que vai ser muito importante, é um desafio importante porque faz recordar então, no fundo, o trabalho que foi feito e que muita gente não conhece, são pessoas mais jovens e que vão passar a ter disponibilidade de consulta. Em termos de jornalismo, acho que o jornalismo está num momento de mudança. E, portanto, alguns dos valores que nós tínhamos antigamente do jornalismo mudaram um pouco, em termos de economicistas, valoriza-se muito neste momento a notícia pelo que ela vende ou não, ou seja, se tem gente a comprar mais jornal ou menos por causa de uma determinada notícia. Valoriza-se mais isso do que o que era antigamente o verdadeiro jornalismo, que era a importância de que se considerava do conteúdo e não tanto se vendia ou se não vendia. Há aqui alguma mudança, as novas tecnologias também trouxeram uma mudança grande. Qual vai ser o futuro do jornalismo? Não sei dizer, não sei. Sei que estamos em mudança, que alguma coisa vai mudar, se vai ser positivo, se vai trazer alguma coisa negativa, não consigo avaliar neste momento. Sei é que vamos aproveitar o momento, que estamos a vivê-lo e tentar que ele vá no melhor sentido para o futuro do jornalismo. Obrigado, Luís. Agradecemos a sua disponibilidade e muita sorte para o resto da sua carreira.